Galerinha, então aqui a gente começa com as teorias chamadas de teorias pedagógicas, tá? Antes disso, deixa eu relembrar para vocês as chamadas concepções de aprendizagem, tá? A gente tem as chamadas concepções de aprendizagem, que os concursos, eles cobram muito essas concepções de aprendizagem. Estão lembrados aí, pessoal? Ó, a gente tem três concepções de aprendizagem. A gente tem o inatismo, beleza? A gente tem, fora o inatismo, o empirismo, também chamado de ambientalismo, e a gente tem o interacionismo. São essas três concepções aqui, interacionismo. Então tá aqui, ó, inatismo, empirismo, o ambientalismo e o interacionismo. Ronieri, o que é o inatismo? Para a corrente natista, é como se o ser humano ele já tivesse o conhecimento pronto. E é só depender da maturação biológica, digamos assim, para que ele aprendesse algo, é a corrente natista. Então, o conhecimento, ele vem de onde? Ele vem de dentro da pessoa, ele já nasce com aquilo. Já é um conhecimento inato, tá ok? O empirismo, o ambientalismo, o ser humano, ele vai sendo influenciado pelo meio. Aí uma coisa que cai muito nos concursos, a teoria da tábula rasa. Qual é a teoria da tábula rasa proposta por John Locke? Nós somos uma folha em branco. A partir do momento que eu vou conversando com um colega, que eu vou interagindo com outro, eu vou moldando o meu comportamento. Ficou gravado, viu, minha amiga Laine Lopes? Ficou gravado, tá? Aí, posteriormente, vai ser colocado na plataforma, tá bom, minha amiga? Já salvei a aula. Então, a partir daí é que vai sendo o quê? A partir do momento que eu vou convivendo com alguém, eu vou moldando, tá entendendo? A minha vida. É a chamada teoria da tábula rasa. Nós somos uma folha em branco. À medida que eu vou conversando com alguém, que eu vou me relacionando, eu vou mudando o meu comportamento. E o então, aqui no empirismo ambientalismo, eu vou ser influenciado pelo meio. Agora, no interacionismo, eu vou ter a interação de quê? Tanto eu vou poder modificar o meu meio ambiente, como o meio ambiente também vai me modificar. Então, são os dois. Toda vez que eu falar interacionismo, eu vou ter a interação entre os dois. A aprendizagem vai além da inteligência. A aprendizagem envolve identidade pessoal, interações sociais, ambientes computacionais mediados pela tecnologia. Vocês sabem disso? Eu tenho que ter identidade pessoal. Eu tenho que me conhecer, cara. Tem pessoas que ainda não se conhecem. Vale, meu Deus, não se conhecem. Eu tenho que ter interações sociais. Eu tenho que saber o que é que significa a palavra sociedade, o que é no latim, socius, companheiro. Eu tenho que saber se eu vivo em sociedade, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que ter uma relação com o outro de forma amigável. Eu tenho os ambientes computacionais mediados pela tecnologia, que é muito importante. E aí eu já vou começar já com um assunto que vai cair na tua prova, Piaget, cara. Toda vez que falar no Piaget, você vai lembrar de uma palavra chamada equilibração. Anote aí, ó. O que é a equilibração? A equilibração é a assimilação e a acomodação. Esse processo de eu assimilar algo e eu acomodar algo, eu tenho um processo chamado de equilibração, beleza? Eu vou colocar um exemplo. Todo dia eu vou para Groaíras, né? Sobral, Groaíras, exceto sábado e domingo. Então, eu vou para Groaíras, onde eu trabalho. Então, o que é que eu percebi? Começou a chover, começou a surgir um buraco na estrada. Então, existem determinados trechos que eu assimilei que, por conta da chuva, eu tenho que ter cautela naquele local por conta dos buracos. Então, assimilar é o quê? Eu interpreto uma nova informação. Opa, antes eu ia mais rápido, mas agora tem um buraco na pista. E eu acomodo. O que é que eu acomodo?
as minhas estruturas mentais, os meus esquemas mentais se reorganizam para se adaptar àquilo dali. Deu para entender, pessoal, o que é equilibração? Essa equilibração é a assimilação e acomodação. Eu assimilo uma informação nova e o meu cérebro, ele reorganiza as minhas estruturas mentais. Toda vez que você falar no Piaget, você vai lembrar também dos estágios de desenvolvimento, tá bom? Lá na frente a gente vai falar mais sobre eles, tá? Aqui é só como se fosse uma ideia de cada um. Outra coisa, a gente vai ver também no Piaget algo chamado de maturação biológica. O Piaget achava que deveria maturar, né? Ou seja, o organismo, a parte biológica, para que ele aprendesse algo. E tem os estágios de desenvolvimento do Piaget que a gente vai ver lá na frente. Não entendi com perfeição sobre assimilação e acomodação. Pronto. Assimilar é você extrair, Bárbara, uma informação nova que você não sabia. Então, esse é o processo de assimilação. Por exemplo, vamos imaginar que eu falei de um pensador que você não conhecesse. Aí você assimila. O que é assimilar? Você vai absorver a informação. Na medida que você absorve aquela informação, o seu cérebro se reorganiza, ele se acomoda para poder organizar aquela informação. Esse processo de assimilar e eu reorganizar a informação é chamado de equilibração, ok? Assimilar, eu pego informação nova, a minha organização dentro da minha mente é acomodação, e esse processo de assimilar e acomodar, o nome é equilibração. Beleza? Deu para entender direitinho? Posso dar outro exemplo, viu? Se você não tiver entendido. Aí eu tenho alguns pensadores, o Brunner. A aprendizagem é um processo ativo, baseado no que o aluno já sabe e no novo conteúdo. Pessoal, toda vez que falar em Brunner, você tem que lembrar que o Brunner defende que o aluno ele deve aprender em contextos significativos e experiências pessoais. O que é um contexto significativo? Ora, eu pego aqui, por exemplo, 2x mais 2 igual a 4. Aqui não é um contexto significativo. Agora, a partir do momento que eu crio um problema, uma situação do cotidiano, eu estou utilizando um contexto realmente significativo. Ele vai saber que eu vou pegar essa equação do primeiro grau e eu vou aplicar no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, o Brunner trabalha com isso daí, contextos significativos, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Posso passar? Vygotsky. Cara, o Vygotsky, aqui é um passeio sobre os pensadores, mas a gente vai detalhar, tá? Cada um. O Vygotsky, quando você for falar do Vygotsky, você vai lembrar de algumas palavras-chave. A palavra cultura, lembra do Vygotsky. A palavra mediação, lembra o Vygotsky. A palavra linguagem, lembra o Vygotsky, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa que lembra o Vygotsky. Cultura, mediação, linguagem. Deixa eu ver aqui outra coisa, para a gente poder colocar. Funções psicológicas superiores, tá? Funções psicológicas superiores. Tu me acredita que eu estava esquecendo o principal do Vygotsky? É o social. Para ele é assim, ó. O ser humano, ele só consegue aprender se ele estiver em sociedade. Se ele tiver uma pessoa que tem um conhecimento maior, que consiga fazer o quê, pessoal? Extrair aquela informação. Então, isso é o que o Vygotsky coloca. Ou seja, o conhecimento, aí também eles gostam de cobrar muito, isso aqui, ó. O conhecimento, ele surge como? Primeiro nas interações sociais, depois ele é internalizado. Isso, Fabiana, muito bem, o social. Primeiro vai nas interações sociais, depois ele é o quê? Internalizado. A aprendizagem acontece por meio do contato com o quê? Professores, colegas, cultura do grupo. E o potencial de aprendizagem está ligado ao quê, pessoal? A faixa etária e o nível de mediação. Outra palavra também que lembra? Eu coloquei, ó, mediação, tá ok? E o Vygotsky, ele coloca exatamente essa questão na cultura. E a zona de desenvolvimento proximal.
Onde é que vai explicar agora? Não, lá na frente a gente vai trabalhar. Isso aqui é como se fosse uma apresentação. Cara, muito importante isso daqui, ó. John Bransford. O que é que ele diz? Aprendizagem baseada em problemas. Cara, hoje está na moda, sabia disso? Essa aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, eu crio uma situação, geralmente muito parecida com a realidade, e eu jogo para o aluno resolver, ou individual ou em grupo. E o aprendizado também ele vai exigir, pode ser também a tecnologia, pode ser alguma coisa do tipo. Então, esse aprendizado baseado em um problema é chamada de instrução ancorada ou aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente tem aqui o John Bransford, tá, que vai trabalhar exatamente com isso, ok? Teorias da aprendizagem, teoria da flexibilidade cognitiva, tá? Então, tem aqui o Spiro, tem o Coulson, tem o Feltovich e assim vai. O que é que ele diz? A aprendizagem ocorre de forma não linear, com múltiplas conexões entre ideias. Sabe o que é que ele quer dizer com isso? A aprendizagem não é linear, não é de uma forma só. Não é de uma forma só. Quer ver um exemplo? Eu vou aqui explicar na geografia o que é uma cuesta, ok? O que é uma cuesta. Né? Por exemplo, a Serra da Ibiapaba é uma cuesta. Então, eu vou lá na geografia e vou explicar para o meu aluno. Aí eu vou lá no quadro, eu posso colocar a definição de que é uma cuesta e posso fazer um desenho. Mas eu posso também pegar, levar o Data Show, se a sala tiver, e ligar na internet e ir no Google Earth, né, o Google Terra. E lá nesse Google Terra, eu posso explicar embasado num contexto mais real, para que ele possa entender. Posso colocar a imagem da serra, explicar o que é uma cuesta, fazer uma pesquisa. Segundo ponto de explicação. Posso colocar um vídeo para eles assistirem, explicando isso. Terceiro ponto. Então, o que é a teoria da flexibilidade cognitiva? Que nós não aprendemos apenas de uma forma. Eu posso apresentar o conteúdo por diferentes perspectivas e representações. É ou não é, pessoal? Não posso fazer isso? Sim ou não? Posso. Eu posso explicar exatamente de muitas outras formas, indicada para ambientes com hipermídia e conteúdos ricos em variabilidade. Eu posso utilizar, inclusive, até um infográfico, um gráfico, uma imagem, um desenho e assim vai. Alguma dúvida? Deu para explicar direitinho? Posso passar, pessoal? Eu disse que está ok. Ó, aprendizagem situado de John Lave, que é isso, né? O aprendizado ocorre dentro de contextos reais e práticas sociais autênticas. Ronieri, mas aqui é muito parecida com essa daqui, ó, com o Branner. Ó, o Branner, ele fala contextos significativos. Não necessariamente é uma situação em que o aluno vai fazer aquilo dali, entendeu? Aqui, o John Lave, ele diz que tem que ser uma atividade do dia a dia prática. É um contexto real. Por exemplo, eu estou ensinando matemática. Aí vai lá, faz aquele comérciozinho, coloca o aluno exatamente para fazer uma venda, passar um troco. Tem que ser no John Lave, é um contexto real. É um contexto real, certo? Lá no Branner, seria, na verdade, o quê? Eu posso colocar um contexto real, mas no enunciado, que não necessariamente o aluno ele tem que ir para a prática. Aí ele diz, ó, não pode ser separado da prática. Aprender é participar ativamente em situações, o quê, pessoal? Reais. O John Lave fala sobre isso. Ausubel, cara, esse cara aqui ele é o campeão, tá? Ele é o campeão. O que é que ele diz? É a chamada teoria da inclusão. O fator mais importante para aprender é o que o aluno já sabe. Então, ele sempre, o Ausubel, ele vai defender que o aluno ele sabe de alguma coisa, né? Ou seja, se eu vou explicar um conteúdo de geografia, se eu vou explicar o que é uma formação, por exemplo, de relevo, eu tenho que lembrar que meu aluno ele tem essa noção, embora às vezes não saiba dos conceitos geográficos. Aí a aprendizagem ocorre quando a nova informação se conecta com o quê, pessoal? Com conceitos já existentes. Então, eu posso chegar para um aluno e falar assim, você mora onde? Eu moro numa serra. Aí eu digo assim, você sabe o que é uma cuesta? Aí disse, não, pois essa estrutura é uma cuesta tal. Aí, ou seja,
Eu pego aquele conceito que ele já sabe, aquela noção que ele tem, e eu agrego uma nova informação, tá? Isso aí é a chamada teoria do David Ausubel. O conteúdo precisa ser relevante, bem organizado, para ser assimilado com o quê, pessoal? Para ser assimilado com sentido. Carl Rogers. O Carl Rogers, para quem não sabe, ele trabalha exatamente, para quem não lembra, ele é da tendência pedagógica, né, liberal, renovadora não diretiva, que é o quê? Era um psicólogo norte-americano que vai trabalhar exatamente com o quê? O aluno, ele tem que se sentir motivado, ele tem que se sentir bem na sala de aula para garantir o quê, pessoal? O ensino-aprendizagem. Então, sempre que falar em Carl Rogers, você vai lembrar de atitudes, tá bom? Você vai lembrar também na formação de valores. Você tem que lembrar que o aluno ele deve estar bem, ele tem que ter aquele bem-estar garantido para que ele possa aprender. Então, interesse e motivação são fundamentais para que a aprendizagem ocorra, né? Obviamente. Então, o meu aluno ele tem que estar motivado, ele tem que estar bem, a parte psicológica dele deve estar bem, para que ele possa o quê? Aprender. O professor e aluno compartilham a responsabilidade do processo de aprendizagem, beleza? Inteligências múltiplas, a gente tem o Howard Gardner. O Howard Gardner, pessoal, ele é o pai das inteligências múltiplas, tá? Por exemplo, a gente tem a inteligência linguística, a gente tem a inteligência lógico-matemática. Que é a inteligência linguística? Tem pessoas que se garantem em fazer discursos. Eles fazem discursos divinamente bem, dominam a gramática, a estrutura sintática, morfológica, a lógico-matemática. Pessoas que fazem cálculo, às vezes, sem nem ir para a escola, já viram? Eu fico assim, meu Deus, como é que pode? O cara vai lá na bodeguinha e diz, rapaz, tu comprou isso, dá tanto. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. E quando passa o troco, né? Me dê uns reais que eu te passo o troco tal. Rapaz, eu buga minha mente aquilo dali, viu? Ela é para quem gosta mesmo de cálculo. Espacial. Pessoas que têm inteligência espacial têm uma noção de espaço, cara. Até para estacionar um carro, ele tem uma noção maior quando ele tem inteligência espacial. Os engenheiros, arquitetos, eles têm muita essa inteligência espacial para poder exatamente ver o que é que eles podem aproveitar naquele terreno e assim vai. Musical, né? Pessoas que apenas olhando, observando uma nota musical, ele consegue saber a melodia, ele consegue saber até tocar um determinado instrumento. A corporal sinestésica, tem pessoas que têm essa inteligência corporal sinestésica, exemplo, Cristiano Ronaldo, ele tem essa inteligência corporal sinestésica, né? E, exemplo, ele consegue, jogadores de futebol, né? Ele consegue fazer até determinadas situações que desafia a física. O cara fala, cara, pega essa bola aqui, chuta, dá um pulo dessa altura, ele é treinado para isso. É a questão da inteligência corporal sinestésica. Interpessoal, que é exatamente a inteligência das pessoas, tem a empatia, eu consegui entender o outro, tá? Sem, né? Não necessariamente eu viver a vida do outro, mas eu me coloco no lugar dele, da situação, e eu tenho essa questão da inteligência interpessoal. A intrapessoal, que é eu me conhecer, eu saber os meus limites, saber até onde eu posso ir. E a naturalista, o que é a naturalista? A naturalista é pessoas que são ligadas à natureza. Então, tem pessoas que olham para o céu e dizem assim, Ranieri, vai chover. Eu digo, vai, não vai, cara? Certeza. Vai chover e vai ser à noite. Né? Às vezes, a teoria naturalista ela é muito ligada à questão da natureza. Dá um okzinho para ver se vocês conseguirem entender. Aqui foi uma apresentação, agora a gente vai esmiuçar o que realmente cai no concurso. Está aqui, ó. Eu já até expliquei já para vocês algumas partes. Eu tenho o inatismo, o que é isso? Conhecimento já nasce com o indivíduo, lembra disso? O indivíduo aprende em decorrência dos fatores biológicos. A frase, ó, já caiu uma vez no concurso, filho de peixe, peixinho é. Então, ou seja, se eu nasci de um jeito, eu vou continuar daquele jeito. Por quê? Porque eu herdei a questão biológica. Então, isso aí é chamado de quê? Inatismo, tá? O ambiente exercerá pouco ou não influência, e o sucesso escolar não está na educando e não na escola, tá? Ele está na educando por quê? Porque ele já tem um conhecimento próprio.
Então, quando falar em inatismo, o conhecimento já vem dele. É um conhecimento inato da pessoa, tá? O empirismo, também chamado de ambientalismo, o indivíduo aprende em decorrência dos estímulos externos, eu vou sendo influenciado pelo meio, então os fatores biológicos não vão exercer o que? Influência, é apenas o meio externo. E eu tenho a teoria da tábula rasa, papel em branco. Só um papel em branco, à medida que você vai conversando, vai tendo experiência com os demais, você vai moldando o seu comportamento, tá? O interacionismo, que é em relação aos dois, eu vou interagir com o meio, como o meio também vai me modificar. Então, aqui é o quê? É uma relação recíproca entre organismo e meio. O sujeito aprenderá por meio da interação com o meio, e as experiências anteriores servirão de base para o conhecimento adquirido. É o chamado interacionismo, ok? E agora eu vou detalhar o Piaget, viu? Detalhar. Olha como vai ser bem explicado. Vai terminar a aula, vai dizer, cara, eu entendi. Eu vou resolver questões, eu vou trabalhar exatamente com isso. Falando Piaget, falou em construtivismo, né? A escola construtivista cria um ambiente para manipulação de objetos e situações. Isso aqui é questão de prova. Isso aqui foi tirado de questão de prova. Quando falar no construtivismo, o nome já é construtivismo, porque a criança vai construir, ela manipula objetos e situações para que construa o quê? O seu próprio conhecimento, tá? O professor ele não é mais o detentor do conhecimento, ele passa a ser o quê, pessoal? O mediador da aprendizagem, vai facilitar a aprendizagem. E aí eu tenho a epistemologia genética, beleza? Ó, assimilação e eu tenho a acomodação. A assimilação é a compreensão do mundo através de interpretações. Eu interpreto, eu olho de um jeito, tá? E esse fato de eu assimilar, eu organizo. A acomodação não é determinada pelo objeto, e sim pela atividade sujeita. É a forma como o meu cérebro ele vai o quê, pessoal? Ele vai reorganizar aquela informação. Então, a partir do momento que eu pego, por exemplo, vou colocar uma situação. Eu peguei uma colher, um exemplo, e essa colher tinha mexido em alguma coisa que tinha açúcar, eu não sabia. Aí coloquei um exemplo dentro do macarrão. Quando eu coloco na boca, eu sinto a questão do doce. O que é que eu assimilo? Alguma coisa está errada. Não era para aquele macarrão estar com gosto de doce. Aí eu vou reorganizar a minha ideia, vou trocar isso aqui e vou ter mais cuidado da próxima vez. Eu acomodo a informação. Então, esse fato de eu assimilar e acomodar, eu tenho um processo chamado de quê, pessoal? De equilibração. Dúvidas? Bem explicado? Maturação, também chamada de maturação biológica, tá? A maturação é o quê? Que as pessoas, elas têm um potencial biológico, que na medida que as pessoas vão envelhecendo, vão desenvolvendo, digamos assim, o seu corpo, desenvolvendo o seu corpo, vai acontecendo também a maturação, e com isso existe a questão da aprendizagem, tá? A experiência, né, são aquelas que provocam assimilação e acomodação. A transmissão social, que é o intercâmbio de ideia entre pessoas. A equilibração, que eu já falei, que é a assimilação e também a acomodação. Tipos de conhecimento é o físico, lógico, matemático e social. Físico é o conhecimento das propriedades dos objetos, né? E o lógico matemático se dá na construção da ação mental da criança sobre o mundo, e o social, que é mediado por conta das culturas, tá? E aí, pessoal, o Piaget, ele vai colocar isso aqui, cara, os estágios, ó. Isso aqui pode anotar, anote aí, ó, questão da minha prova. Vale, mas como? Ele sempre cai, cara. Piaget. Piaget, ele divide em 4 estágios, certo? O desenvolvimento cognitivo. Qual é o primeiro estágio aqui? Sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, tá? Nessa daqui, a criança, ela está explorando o meio ambiente, cara. Eu tenho um filho de 3 anos, né? O José Luca. Então, nessa fase, que é a fase, digamos assim, o sensório motor, a criança ela vai mexendo em uma coisa, mexe em outra, desliga o teu notebook que você está quase terminando uma prova, e assim vai. É uma fase de explorar o meio ambiente, tá? Ele vai explorar esse meio.
A criança conhece o mundo por meio das sensações e ações motoras. Ele vai mexendo. Já no pré-operatório ou pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos, a criança ela já denota um lado mais egoístico. Ela não quer emprestar um brinquedo, não quer emprestar, digamos assim, um brinquedo, uma coisa que pertença a ela. A criança do estágio pré-operatório, ela tem uma dificuldade de separar a questão de quantidades, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, você vai colocar 1 litro de suco numa jarra de 2 litros e você coloca 1 litro de suco numa jarra de 1 litro, qual é que vai ficar mais cheia, aparentemente? Essa de 1 litro, né? Que vai caber a quantidade e vai ficar quase transbordando. Então, mas ela vai imaginar o quê? Qual é a maior? Ela vai olhar aquela que tem a embalagem maior, o frasco maior, entendeu? Então, a criança ela não tem ainda essa noção em relação à questão de quantidade e tamanho, tá? Então, ela vai fazer isso. E a questão da reversibilidade, né? Reversibilidade, que é o quê? Refazer determinadas ações. A gente tem um desenvolvimento da linguagem e também da moralidade inicial. Então, no pré-operatório, quais são as palavras-chave que eu vou colocar? Egoísmo, falta de reversibilidade, falta de noção de quantidade. Já no operatório concreto, começa a surgir o pensamento lógico. Cai a questão do egoísmo, a criança ela passa a ter uma noção maior de quantidade. Se você pegar um suco de 1 litro e colocar na vasilha de 1 litro, e colocar o outro suco de 1 litro na vasilha de 2 litros, ela vai dizer, não, cara, essa vasilha é maior, mas a quantidade é a mesma, foi colocado 1 litro de suco. A noção de reversibilidade, poder refazer as suas ações e melhora o julgamento moral nessa fase. Depois a gente vai ver as fases da moral piagetiana, tá? Que é a anomia, heteronomia e autonomia, tá ok? Alguém falou? Alguém quer estar com alguma dúvida? Tá ok, pessoal? Até aí? Aí eu tenho o estágio operatório formal. O que é isso? No estágio operatório formal, a gente vai desenvolver o pensamento abstrato e também a questão do raciocínio hipotético dedutivo. Ou seja, traduzindo, eu não preciso mais me mostrar 2 maçãs, né? Mais 2 maçãs para dizer que é 4 maçãs. Eu não preciso falar para ela, olha, está aqui 2 maçãs e eu vou pegar 2 maçãs, que no total eu vou ter 4 maçãs. Eu não preciso. Basta eu falar que a pessoa ela vai desenvolver o quê? O pensamento abstrato, ela vai conseguir entender aquela situação, tá? Então, tanto a parte abstrata, quanto também um raciocínio hipotético, dedutivo, né? Conceitos abstratos, compreende perspectivas diferentes da sua própria, desenvolve empatia e raciocínio complexo. Cara, anote isso aí, ó. Cai muitas fases do desenvolvimento moral piagetiano, tá bom? Coloque aí, por gentileza. Até aí, pessoal, estou indo rápido, tá dando para entender? Sim ou não? Olha aí, por gentileza. Elisângela disse que está ok. Bárbara, deixa eu ver. Bom, Terezinha Otaviano, Amanda. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. O que é anomia? A é não, certo? Cara, na anomia, a criança ela não tem uma noção clara do que é certo e do que é errado. Ela não sabe. Ela não sabe se ela está fazendo algo certo ou errado. É comum em crianças pequenas ou em adultos que não respeitam o quê? Normas. Tem adultos que não respeitam norma, não. O sinal está fechado, diz, opa, vou passar. Ninguém está vendo, ele vai embora. Ou então eles não gostam de respeitar normas. É a chamada anomia. A anomia é a ausência da compreensão consciente das regras e normas. As pessoas não obedecem. Você chega com uma criança pequena e diz assim, olha, você tem que ficar sentado aqui. Ela se levanta na mesma hora. Não tem essa noção. Na heteronomia, a criança ou adolescente, ela vai começar a obedecer, mas ela vai obedecer pensando em 2 coisas. Ou que ela vai ser recompensada, ou que ela vai ser o quê, pessoal? Ela vai ser punida. Então, aquela fase que diz assim, ei, vamos sentar,
que a tia está chegando. Vamos sentar aí, ó. Senão a tia vai brigar com a gente. O nome disso é chamar de quê, pessoal? É heteronomia. Né? Eles não têm uma noção ainda de que aquelas regras que foram colocadas, elas são importantes. Então, o nome disso é chamar de heteronomia. E a autonomia é o reconhecimento de que as regras são acordos flexíveis, que podem ser negociados e modificados, tá? Então, na autonomia, eles mesmos dizem assim, cara, vamos ficar sentado aqui, esperar o professor em sala, que é importante para a gente, ó, autonomia. Eles até dão palpites para melhorar essas regras. Então, é muito importante isso daí. Então, vamos lá. Anomia é o quê, pessoal? A ausência total de regras. Heteronomia é o quê? Obedecem às regras, porque são impostas pela sociedade. Autonomia, eu obedeço a essas regras e eu consigo até dar palpites para a melhoria delas. Alguma dúvida, pessoal? Vamos para a questão? Bora lá. Primeira questão do material, diz assim. A respeito da abordagem teórica chamada epistemologia genética de Jean Piaget, é correto afirmar que, letra A, o termo epistemologia refere-se ao estudo da linguagem. Pessoal, ó, falou em linguagem, falou em Vygotsky, tem nada com Piaget. Falou em linguagem, cultura, mediação, zona de desenvolvimento proximal, falou em quem, pessoal? Falou em Vygotsky. B. A criança, para Piaget, é fonte de dados para o estudo de seu desenvolvimento intelectual e social. Falou em social, falou em quem? Quem é? Falou no Vygotsky. É ou não é? Falou no Vygotsky. Olha aí, só pelas palavras-chave, eu já consigo eliminar quantos itens aí, pessoal? Já? 2. Eu vou mais além, ó. Vou lá na letra D. Ó. As obras de Piaget foram pioneiras do ponto de vista construtivista, de cognição e socialização humana. Falou em socialização, falou em quem, pessoal? Falou em quem? Falou no Vygotsky, beleza? Então, aqui eu já tenho. Ó. Muito bem, Fabiana. E a Elisângela também. Aqui eu tenho como gabarito o quê? A letra C. Os de assimilação, acomodação e equilibração e o conceito de esquema são muito empregados na descrição do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu trabalho com esse processo de assimilação, acomodação e equilibração, eu estou trabalhando exatamente o conceito piagetiano, beleza? Segunda questão. Algumas atividades para crianças de 0 a 3 meses são recomendadas para o bom desenvolvimento infantil. Referente a estas atividades, assinale a alternativa correta, 0 a 3 meses. Falar com a criança com o rosto virado para ela, colocar brinquedos fora do campo visual da criança, falar calmamente com a criança nos momentos de desconforto, consolando-a. E letra D, movimentar objetos monocromáticos de formas regulares na frente da criança. Vocês marcariam qual item, pessoal, aí? Elisângela foi na letra D, a Aparecida Marques foi na letra D, a Bárbara Mello foi na letra D, a Laiane Lopes, o gabarito é a C. Por que que não é a D, né? Vamos entender o que é a C. Aqui é o sensório motor. A criança ela não tem um entendimento muito grande, né? Ela vai olhando, ela vai se apropriando de várias coisas. Então, eu tenho que falar o quê? Calmamente com a criança, nos momentos de desconforto e consolar. O que torna errado a D é objetos monocromáticos. O que é isso? Só tem uma cor. Ora, se a criança, em brinquedos que tem várias cores, ela às vezes não liga, imagina objetos o quê? Monocromáticos, tá? E de forma regular na frente da criança. Então, tá errado. Qual seria o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Falar com o rosto virado para ela. Nada a ver, né? Então, vamos para a terceira. Compreendido a anterior, pessoal? Dá um okzinho aí. Tá boa a explicação? Vamos para a próxima? Ó, os estágios de desenvolvimento humano definidos nos estudos do pesquisador Piaget obedecem a determinadas estruturas cognitivas, no qual cada etapa representa novos esquemas de atividades. Para Lataille, o professor deveria conhecer os estágios do desenvolvimento
de cada aluno, para que possa dar o tratamento apropriado ao seu desenvolvimento, facilitando pelo conhecimento e respeito a relação de ensino-aprendizagem. Qual é a pergunta? Assinale a alternativa em que essa classificação por estágios está correta. Qual é o item, pessoal, que está correto em relação ao processo de desenvolvimento dos estágios do Piaget? Vamos analisar aí. Sim, interfere sim, viu? Interfere, com certeza. Até tem alguns pediatras, médicos, que eles dizem que a pessoa, até na questão da gravidez, já conversar com o bebê, para criar um vínculo, né? Certo? E nessa questão ele diz, falar calmamente com a criança nos momentos de desconforto, consolando, é uma forma, né? Claro que a criança ela não vai, né? Às vezes parar de uma vez, mas é uma forma mais adequada para você trabalhar nessa situação. Tem sim, Eduardo, com toda certeza. Esse meu último filho aí de 3 anos, eu conversava, era muito, né? Quando a minha esposa estava grávida, eu conversava assim com a barriga dela, falava, né? É uma forma de criar um vínculo, né? Você cria um vínculo. E aí, pessoal, qual é o item? Letra A, né? Marcilene, olha aí a Bárbara. Sensório motor, pré-operatório, período das operações concretas, período das operações formais. Gabarito, letra A. Quarta. Segundo as teorizações de Jean Piaget sobre o desenvolvimento humano, a evolução da consciência da existência de regras e o uso e respeito a elas está dividida em 3 etapas. A primeira delas pode ser observada em crianças de até 5 ou 6 anos de idade. Qual conceito piagetiano está ligado a essa primeira etapa, pessoal? Heteronomia, autonomia, sociogênese, psicogênese ou anomia? Qual item que vocês marcariam? O Eduardo foi em heteronomia, né? Sabe o que é que sabe o que é que acabou de complicar aí? É o seguinte, que ele coloca bem no começo, Dá para ficar na dúvida, né, Marcelene? Deixa eu ver aqui as opções aqui que vocês colocaram. Vai muita opção diferente, né? Aqui que está sem mouse. Deixa eu ver. Explica a diferença entre. Qual é Milene? Eu vi agora a sua mensagem. Seria da anomia que você está colocando agora. Vou explicar, viu? Vamos ver aqui quem colocou as respostas. Aparecida Marques foi na A, Joyce Tavares, Elisângela, Fabiana, Bárbara, Marcilene, o Eduardo, Joyce, aí foi diferente, aqui os itens, o Eduardo foi na heteronomia, né? Aí fiquei na dúvida, explica a diferença entre elas, é a primeira etapa, então é a anomia, dessas 4, né? Na verdade, eu vou explicar a do Piaget, tá? A sociogênese é relacionada à questão da sociedade em si, a psicogênese é também mais voltada à parte da questão da psicologia, tá? É assim, o que complicou aí nessa questão é porque ele quer saber a primeira delas, Então ele diz, segundo as teorizações de Jean Piaget sobre o desenvolvimento humano, a evolução da consciência da existência de regras e o uso e respeito a elas está dividida em 3 etapas. A primeira delas, a primeira é a anomia. Qual o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra E. Ele fala primeiro, é uma pegadinha, porque primeiro ele coloca a consciência da existência de regras e uso e respeito, que é uma heteronomia, né?
Mas ele colocar a primeira delas pode ser observada. Aí ele já vai para... Não, as idades é porque variam muito, entendeu, Fabiano? As idades, elas variam muito. Mas o que é que você tem que lembrar nas questões, ó? Ó, presta atenção. Eu vou criar uma tabela aqui, ó, para vocês não errarem mais essa questão. A Raquel Linhares colocou justamente, exatamente. É assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Anomia, anomia. O A é não, certo? Ó. Anomia, o A é não, certo? Aqui você vai colocar ausência de regras. A criança ou adulto não obedece a nenhuma regra. Por isso que como é que eu posso dizer? Por isso que eu digo que a idade, ela não é apenas a idade de 5 ou 6 anos. Há uma ausência de regras. Colocou aqui uma previsão, entendeu? São estilo IDIB e questões IDIB, certo? Que não muda, é a mesma coisa, certo? Aí eu tenho, ó, heteronomia e eu tenho autonomia. A heteronomia é quando respeito às regras, por medo ou recompensa. Ou seja, ou eu vou respeitar as regras por medo ou recompensa. Autonomia, eu sou consciente das regras. E eu vou obedecer porque eu acho que é importante. Eu acho não. Eu tenho consciência que aquilo é importante. Beleza, pessoal? Deu para entender direitinho? Dá um ok aí para a gente poder ver se vocês conseguiram entender. Você não entendeu a pergunta? Ele diz assim, ó. A primeira delas pode ser observada em crianças até 5, ou seja, a primeira da moral piagetiana, que é o nome disso. Né? Exatamente, ó. A moral piagetiana. Qual é a primeira regra? A anomia. Qual é a segunda? Heteronomia. Qual é a terceira? Autonomia. Ó, que é que o Eduardo está colocando e a Raquel também. Porque o bate-papo tá passando muito rápido, porque tem muita gente, né? O pessoal comenta. O pessoal vê aqui. Deixa eu só mexer aqui. O Eduardo falou aqui. Exatamente, né? Muito ligado. Pronto. Ó, e nessa fase, o egoísmo, a heteronomia. Isso. Ele só faz por meio. Eu lembro até do Skinner. O cara só faz se ganhar um bombom. Ei, cara, vamos ficar sentado aqui, que o Roniel está vindo, ele vai dar um bombom para quem estiver sentado. Olha aí. Ou então, olha, se o professor pegar a gente em pé, vai tirar um ponto da prova. Isso é heteronomia. Eles obedecem não porque eles têm consciência, mas têm medo, né? Medo, ou então eles querem ganhar alguma coisa. A Raquel Linhares colocou assim, ó, por isso a importância... Não, não bote quadro de intervalo de idades, não, porque não é tão importante para a banca, não. Porque tem adultos que estão nessa fase, viu? Ela não se prendeu em idade, tá? Porque essa questão necessariamente colocou isso. Ó, mas não é muito ligada à idade, a Caroline, por isso a importância de ler com atenção as questões. A Raquel Linhares colocou sim. A Caroline Azevedo, mas não é muito ligada à idade, exato, é o que eu falei, né? Exatamente, Carol. Nossos pensamentos convergem. Professor, pronto, não tem. Não, tem não. É mais esse conceito, viu, Eduardo? Falou na primeira fase, exatamente. Primeira etapa. Falou na primeira etapa é anomia. É porque é uma questão bem como é que eu posso dizer? Quer reprovar a pessoa, essa questãozinha aí, viu? Vamos para a quinta. Aí tem o Vygotsky, tá, pessoal? Desenvolvimento. Ó, eu vou falar agora da zona de desenvolvimento proximal. Lembrando, para o Vygotsky, o professor, ele não é apenas um transmissor de conhecimento, mas ele é o quê, pessoal? Um mediador, tá bom? E aí eu tenho a zona de desenvolvimento proximal. Vamos ver o que é isso. Zona de desenvolvimento
proximal. Zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? É a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, beleza? Isso que cai muito nas provas. É, exatamente, Fabiana. Essas idades só falando só para fazer uma pegadinha aí, viu? Bora lá. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância, não é soma, da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento potencial. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno, um exemplo, tá? Que é um exemplo hipotético. Eu tenho um aluno que ele consegue entender a noção de verbos, ele consegue conjugar no presente do indicativo. Beleza. Então, a zona de desenvolvimento real é o que a criança sabe fazer sozinha e o que já sabe. O que a criança já sabe? Ela tem uma noção do que é verbos e o que é o presente do indicativo. Qual é a minha meta? Fazer com que ele aprenda na próxima aula os pretéritos. Tanto o pretérito perfeito quanto o imperfeito, mais que perfeito. Então, eu vou para o potencial do aluno. Qual é o potencial? Eu vou explicar o outro conteúdo de modo que ele atinja o potencial dele. Beleza? Que ele aprenda o que é pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Essa distância, pessoal, que existe entre o real e o potencial é a zona de desenvolvimento proximal. Então, resumindo, o que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre a zona de desenvolvimento real, que o aluno já sabe, e o que eu quero que ele atinja, que é a zona de desenvolvimento potencial. Ele só vai conseguir atingir, né, chegar nesse potencial por conta do desenvolvimento proximal, da mediação do professor. O professor vai mediando o conteúdo até que ele possa aprender. Ok? Deu para entender, pessoal? Isso é muito importante para a prova. Se não tiver entendido, eu posso colocar outros exemplos, viu? Entendido? Posso passar? Internalização, o que é isso? É o processo pelo qual, muito bem, Thaís, Tamires, é a internalização, o processo pelo qual o conhecimento social e cultural é incorporado ao funcionamento mental individual. Então, primeiro, eu vou internalizando o que tem na sociedade, beleza? E vai chegar no individual. Atenção, isso daqui, posso sim, viu, Carlândia? Qual é a parte que você foi naquela parte lá que eu expliquei, a zona de desenvolvimento? Pronto, vou já explicar. Ó, o aprendizado se dá de fora para dentro. Então, é muito comum as questões colocarem o quê? O conhecimento se dá de dentro para fora. Isso é mais um conteúdo inatista, tá? E aqui eu tenho cultura e contexto. Sempre o desenvolvimento humano está ligado à cultura. O que é cultura? É quando eu consigo transmitir para os meus descendentes um determinado conteúdo. O nome disso é chamar de quê, pessoal? É chamar de cultura, ok? Beleza? Deixa eu falar da zona de desenvolvimento proximal, vamos lá? É a distância, tá? Ó, zona de desenvolvimento proximal. É a distância da zona de desenvolvimento potencial, perdão, real, e a zona de desenvolvimento o quê? Potencial. Colocando um exemplo de matemática, que eu sempre dou. O aluno, José, ele sabe a tabuada de 2, de multiplicar. Eu quero que ele aprenda a tabuada de 3, ou seja, ele vai atingir o seu potencial. Beleza, Gerlândia? Aí, ó, como é que ele vai fazer isso? Através da mediação do professor. Essa mediação é a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, eu quero que ele saia do real, que ele já sabe, ele atinja o patamar, ele chegue na tabuada de 3. Isso é a zona de desenvolvimento potencial. Esse processo de mediação é a zona de desenvolvimento proximal. Belezinha? Tranquilo? Ó, meu amigo Eduardo, eita, da geografia. Em geografia se caracteriza muito pelo conhecimento local, exatamente, que é a zona de desenvolvimento real para o global. Muito bem, Eduardo. Um exemplo aí que eu vou aplicar nas minhas aulas.
que é a zona de desenvolvimento global, né? Que é o quê? Que é o potencial, né? Que eu vou exatamente para outros locais, né? Bem, vamos para a quinta questão. Vygotsky, em seus estudos, né, que a brincadeira desenvolve um jogo protagonizado em relação à formação da personalidade e a questão dos papéis sociais no desenvolvimento do psiquismo humano. Então, a brincadeira é uma atividade da criança que envolve a expressão de si e os aspectos das relações sociais, ou seja, uma expressão de condição objetiva de ação e desenvolvimento, sendo assim uma ação com muitos significados e que acompanha as fases do desenvolvimento infantil. Sobre o papel da brincadeira e dos papéis sociais na formação do psiquismo humano, assinale a alternativa correta. Letra A. Ele desenvolve, né, o psiquismo de forma abrangente com intervalos de pleno desenvolvimento. Está muito exagerado, não está isso daí? Ó. Desenvolve o psiquismo, né, de forma abrangente com intervalos de pleno desenvolvimento. Aí o papel da brincadeira, tá? É o processo de formação da criança, onde ela, por meio da apropriação dos materiais simbólicos, se apropria da linguagem, costumes e de sua cultura. C. Mediante contato visual e social, a criança cria estereótipos para poder se desenvolver da melhor maneira possível. E a D. Por meio de papéis sociais, a criança cria imagens simbólicas que permitem o parcial desenvolvimento. Ó, tudo que falar do Vygotsky, que falar a palavra parcial, está errado. E a nossa amiga Eulene, ela marca a letra B, que é o item correto. Eu tenho a palavra linguagem, eu tenho a palavra costumes e eu tenho a palavra cultura. Qual o gabarito, pessoal? Letra B. Alguma dúvida? Sexta. As concepções de desenvolvimento humano que estão presentes no ambiente escolar são a inatista, a ambientalista e a interacionista. O psiquismo, segundo a teoria histórico-cultural, se caracteriza como imagem subjetiva da realidade objetiva e se forma na mente humana como a imagem de um mundo real. Sendo assim, se faz necessário o desenvolvimento das funções psíquicas, para assim promover a apropriação do conhecimento. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por meio das relações sociais. E qual é o papel do professor, pessoal? Qual seria o papel do professor? A. Difusor do conhecimento utópico e singular para mediar a aprendizagem. O que é conhecimento utópico? É um conhecimento inatingível, surreal, né? Tá errado, não tá? B. Representar um elo intermediário entre aluno e o conhecimento disponível no meio ambiente. Olha aí, Kerlândia, Fabiana e Joyce e Laiane Lopes marcando a B. Representar um elo intermediário entre aluno e o conhecimento disponível no meio ambiente. Ele é o quê, pessoal? Anote aí, mediador. Pronto, toda essa letra B se resume na palavra mediador. C. Bloquear os estímulos opressores negativos para, assim, evoluir o processo de conhecimento? Não. Dialogar durante o processo todo o conteúdo ministrado de forma global, parcial e definitiva? Também não. Então, nesse caso, ó, tem um todo, ó, já torna errado, né? E na C, bloquear os estímulos negativos para evoluir, também está errado. Então, gabarito, letra B. Frenner. Celestine Frenner. Pessoal, Frenner, ele vai trabalhar em uma escola conectada com uma realidade social. Aqui, o Frenner vai acontecer os trabalhos cooperativos. E ele também é responsável pelo texto livre, o desenho livre de jornal escolar, o compartilhamento de experiências entre as escolas, a correspondência interescolar, o livro da vida, né, que é o registro coletivo das vivências. Mas o que cai mais em concurso, quando falar do Frenner, são as aulas passeio, que são as aulas de campo, observação e pesquisa do meio ambiente social, e o dicionário dos pequenos. Mas o que cai mais é a aula as aulas passeio. É tanto que a gente vai ver aqui na sétima, tá? Eu estou abrangendo
quase todos, tá? Às vezes o edital ele coloca alguns, mas às vezes as bancas elas cobram de um modo geral todos, então é importante a gente ver completo, tá? A pedagogia de Freinet deu início a um movimento que incentiva a busca intensa e permanente do educador. No que diz respeito a essa pedagogia, assinale a alternativa correta. Então, ele é o quê? A primeira inovação dessa pedagogia foi a aula passeio, com a finalidade de observar o quê? A observação natural e humana. Montessori, primeira médica mulher do seu país, italiana, ela disputou o Prêmio Nobel da Paz, tá? Ficou indicada. Obrigado, Joyce, Fabiana e Elisângela, pela participação, viu? Quando a gente vai falar de Montessori, a gente tem que lembrar que todo o ambiente ele é preparado para que o aluno ele possa aprender. Por exemplo, os móveis, de acordo com o tamanho dos alunos, o objetivo é os alunos buscarem a autonomia. Sempre que tiver a palavra autonomia, você vai lembrar de Maria Montessori. Então, os materiais eles são todos adaptados para que os alunos eles busquem pela própria conta deles aprender, tá? Então, nós temos isso. E Paulo Freire, né, que nós temos os métodos de alfabetização, os temas geradores. Toda vez que falar em Paulo Freire, você vai lembrar da palavra o quê? Diálogo. Formação crítica, tá? Formação crítica e pedagógica. Formação crítica, certo? E quando ele coloca essa questão da formação crítica, falei pedagógica, mas eu errei. É a questão política. Ele quer que o ser humano ele seja alguém político, capaz de modificar o quê, pessoal? A questão do seu meio ambiente, tá ok? E eu tenho o Rudolf Steiner, né? Ele vai trabalhar exatamente com a formação integral do indivíduo. Você pode colocar isso. Trabalhar diversos aspectos, tanto desenvolvimento físico, artístico, emocional e também espiritual. E a oitava questão, ela vai dizer aqui, ó, em uma conferência, né, sobre educação, um professor universitário destacou a relevância de entender a natureza do trabalho pedagógico, discutindo a sua fundamentação filosófica, política e educacional. Ele citou Paulo Freire e John Dewey como referências para ilustrar diferentes abordagens no trabalho. Ao analisar o impacto desses teóricos na concepção do trabalho pedagógico, qual das seguintes afirmativas apresenta essa influência? Então, a gente já tem o quê? Paulo Freire, ele quer uma educação crítica, reflexiva, centrada em quem, pessoal? Centrada no aluno, onde o conhecimento é construído a partir do diálogo. Toda vez que estiver falando na palavra diálogo, falou em quem, pessoal? Falou no Paulo Freire, beleza? E aí, a gente vai ficar com o Valon para a próxima aula, tá bom? A gente vai ter a específica de letras daqui a pouco, beleza? Obrigado, Bárbara. Fico muito lisonjeado, tá? E aí nós já cumprimos basicamente o papel aqui. Vocês gostaram, pessoal, da aula?